Pô, será mesmo que o aquecimento global existe? Eu vejo várias ideias diferentes, os professores falam umas coisas, a internet tem uma ideia meio diferente, algumas teorias. O que será que é verdade? Será que existe ou não existe? A ciência evoluiu muito. Se a gente considerar o painel intergovernamental sobre mudança do clima, é um painel que hoje está com 31 anos de idade. Há 31 anos, fazendo uma síntese ou uma avaliação de toda a literatura internacional, dos países desenvolvidos, em desenvolvimento, economias em transição, enfim, fazendo toda uma análise da consistência do conhecimento científico nas publicações em todo o mundo, né? 97% dessas publicações não tem dúvidas da existência do aquecimento global e, mais do que isso, da contribuição humana para esse aquecimento. O IPCC, no último relatório de avaliação dele de 2014, ele foi bem taxativo, né? Ele disse que o aquecimento do sistema climático, né, que é tudo que nos cerca, ele é inequívoco. E além disso, que a contribuição humana para esse aquecimento era muito clara. E associa probabilidades a essas ocorrências. E é praticamente sem dúvida. Claro que resta sempre 1%, 0,5% de ainda uma probabilidade de que isso não seja a verdade, não é? Mas com todas as observações, com todas as medidas que hoje vêm de muitas fontes. Hoje você tem satélites medindo a concentração atmosférica de alguns gases. Você hoje com os satélites consegue ver a elevação do nível do mar. Então não são só medidas pontuais, em um ponto aqui, um ponto ali, que poderia sofrer mudança, como alguns negacionistas dizem, né? Ah não, mas aquela coleta de dado era de muito tempo atrás, já mudaram as condições. O satélite não mente. A gente só perde. Não tem ganho nessa história. Até porque a gente depende muito de um entendimento global da questão da mudança do clima. Hoje o esforço é global, o entendimento tem que ser global. Todos somos parte do problema e temos que ser parte da solução. E por isso que a gente fala muito da questão do aquecimento provocado pelo homem. Porque se ele é provocado pelo homem, ele é culpado e a gente tem que buscar uma solução. Certamente deverá ter uma solução para isso, né? Por mais difícil que isso seja. Então, negar a existência, principalmente se essa negação vem por parte de tomadores de decisão, formuladores de políticas, aí você está numa situação bastante constrangedora. Aí o que aconteceu esse ano aqui em agosto, dia 19 de agosto? Houve uma campanha estimulada pelo presidente da República e seu ministro do Meio Ambiente para que a Amazônia seja desenvolvida, né? E os agentes do desenvolvimento, nesse caso, são um exército de centenas de milhares de pessoas lá com motosserra na mão e que só não usavam mais porque tinha policiamento, tinha monitoramento. O INPE faz o monitoramento das áreas de desmatamento na Amazônia, polícia, IBAMA, etc. Aí entra um novo governo que praticamente demite as pessoas que podem ser demitidas, as que não podem, coloca em sistema de opressão e tira todos os recursos e vai na televisão apoiar os que têm a motosserra, os que têm trator, os que são garimpeiros, vai apoiar o processo e dizer que é isso que ele vai fazer e que isso tem que ser feito.
Então, não tem muita surpresa em relação ao fato, né? Você coloca aqui pólvora, você coloca gasolina, você coloca querosene, óleo, não sei o quê, e depois você pega um fósforo, risca e bota ali. Você não quer que exploda? Vai explodir, não tem como. E aí você olha onde que estão os focos de incêndio. O INPE tem todos os mapas, não só o INPE, a NASA, todo mundo tem. Não tem como esconder o que está acontecendo lá. E você olha lá os mapas, são os municípios onde tem maior concentração de grileiros de terra, madeireiros criminosos e garimpeiros. É os lugares onde está ocorrendo a invasão da floresta. O que ainda é pristino, está aquela frente de destruição, né? Esses incêndios, que não foram só na Amazônia, tiveram também nas regiões a jusante do vento, que a gente fala dos rios voadores, a gente tem que pensar a montante e a jusante, né? São rios na atmosfera. Então, a montante está lá a floresta. Depois tem a região sendo desmatada, depois tem a região sendo queimada, né? A mesma que estava sendo desmatada. Depois a jusante, você tem o Paraguai, a Bolívia está estimulando, o governo Evo Morales está estimulando também a abertura de áreas para pecuária. Então, desmatamento, fogo, Paraguai também, e regiões, até o Pantanal depois no final também queimou. Aí juntou todo esse caldo gasoso, tóxico, né, essa fumaça da destruição da natureza, e veio no mesmo caminho dos rios voadores. Só que não é vapor de água, é uma quantidade absurda de fumaça e fuligem. O ser humano criou uma grande incoerência, que foi o estilo de vida linear, que é extrai, produz, consome e descarta. Esse estilo de vida linear não existe na natureza em nenhum lugar, né? Na natureza tudo é cíclico. Tem o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, o ciclo da água, o ciclo da vida. E esse estilo de vida linear, ele vem provocando um impacto muito grande em termos de produção, né? Ele vem demandando uma maior produção, uma maior extração de recursos naturais e uma maior produção de resíduos, de rejeitos. E muitos desses rejeitos, o planeta não sabe o que fazer com eles. Então, por exemplo, o ser humano extrai o petróleo que foi tirado das profundezas do oceano, por exemplo, que é um material que está guardado lá há milhões de anos, e o planeta simplesmente não sabe o que fazer disso. E a gente tem feito plástico com isso, a gente tem feito combustível com isso, e esse plástico tem se acumulado nos ecossistemas. Os animais não sabem o que é o plástico, eles acabam ingerindo o plástico. A queima desses combustíveis fósseis tem levado ao aumento do efeito estufa no planeta. Os gases do efeito estufa, principalmente o gás carbônico e o metano, que são os gases que exercem maior influência no aquecimento do planeta, eles estão produzindo um processo contra a vida. Se a gente quisesse inventar uma forma de acabar com a humanidade, era só a gente liberar esses gases para a atmosfera, que são gases tóxicos para o ser humano e gases que elevam em muito a temperatura do planeta. E esse é o processo que a gente está fazendo desde que a gente começou o processo de industrialização acelerada, né? Principalmente nos últimos 200 anos. Gostaria de 2 ou 3 terras para você manter um padrão
né, de consumo de povos mais, né, com nível de desenvolvimento maior. Então não é possível, por exemplo, quando a gente vê na Ásia, né, as pessoas querendo comprar um carro, querendo comprar... Não é possível, dentro da quantidade de recursos naturais hoje, você manter um padrão, digamos assim, ocidental, né, no terceiro mundo. Tem que buscar padrões, outros padrões de consumo, né? Não significa dizer você não ter esse padrão, mas a gente tem que repensar nesses padrões de consumo, né? Talvez a gente tenha que buscar um processo de vida mais minimalista, né? Não que não tenha consumo, mas buscar viver com menos recursos, porque certamente você tem toda a razão, você está perto do esgotamento. Hoje a gente tem um gráfico bem interessante que mostra que, pegando as observações mesmo, que você está observando com relação à concentração de gás de efeito estufa e etc., você não consegue ajustar isso somente com os efeitos naturais. Você só ajusta se você colocar os efeitos naturais mais os efeitos de natureza antrópica. Aí você começa a ter um modelo que se ajusta perfeitamente ao que a gente está observando. Então essa foi uma outra constatação interessante. Os efeitos naturais continuam existindo, mas eles não explicam o que está acontecendo. E nos últimos 60 anos, a velocidade com que essas concentrações estão acontecendo na atmosfera, tanto do dióxido de carbono, como do metano, óxido nitroso. Você tem um gráfico também bem legal que mostra o aumento, né, desses gases, principalmente nos últimos 60 anos. Então isso que causa uma preocupação grande, que apesar de todos os esforços né, globais para a gente combater a mudança do clima, a gente ainda está vendo as emissões subindo de uma maneira bastante preocupante. Ela existe, ou seja, esses gases de efeito estufa, o aumento da concentração deles, né, principalmente provocado pelas ações humanas, ele impede o retorno da radiação, parte da radiação solar, né, de volta para a atmosfera. Eles ficam amarrados, ficam presos, ficam dentro de uma estufa, né? E isso vai, então, tendo uma relação direta, vamos assim dizer, com o aumento da temperatura. Mas o aumento da temperatura não é o único indicador da mudança do clima. Você está vendo mudanças muito significativas no derretimento das geleiras. Você está vendo na questão do aumento do nível do mar. Você tem tantos outros indicadores que, colocados juntos, não podem levar a não se acreditar que alguma coisa de muito importante, de muito significativa está ocorrendo e pode ser limitada. A contribuição humana para o aquecimento desde a era pré-industrial é de 1 grau Celsius aproximadamente. Está aí dentro de uma variação de 0,8 a 1,2 graus Celsius, né? Já com esse aumento, que parece pequeno, né? Mas não é. Você já tem consequências bastante significativas para a vida humana, para os ecossistemas, para os meios de subsistência. Então, se nós pegarmos alguns exemplos, os corais acho que são aqueles que mais próximos chegam das pessoas, porque se fala muito nisso, do branqueamento dos corais, né? Com 1,5 grau, se nós chegarmos, a meta seria chegar até o final do século com 1,5 grau de aquecimento, você já vai ter mais uns 70% a 90% dos corais já numa condição bastante complicada, bastante comprometida. Com 2 graus Celsius de aquecimento até o final desse século, praticamente os corais estarão extintos. Os problemas da humanidade começaram a partir do momento em que o homem começou a praticar a agricultura. Os impactos ambientais aumentaram muito a partir do momento em que o homem deixou de ser caçador-coletor e começou a se tornar sedentário e praticar a agricultura. E de lá para frente, os impactos só aumentaram.
as formas de vida desenvolvidas até então, depois do processo da criação da agricultura, o processo de industrialização acelerada e nos últimos anos a queima de combustíveis fósseis, tem aumentado os impactos ambientais da forma como as culturas humanas se instalaram. Isso já está bastante comprovado pela ciência, tem muitos dados científicos que mostram a extensão dos impactos e que eles já ultrapassaram em muito a capacidade de resiliência do planeta, ou seja, a capacidade dos ecossistemas sofrerem esses impactos e voltarem à sua condição original. Então, hoje em dia a gente já tem inúmeros indicadores como perda da biodiversidade, acidificação dos oceanos, elevação da temperatura do planeta, enfim, tem inúmeros indicadores que dão sinais dessa exaustão da capacidade dos sistemas naturais se regenerarem. Ao mesmo tempo, nos últimos anos, principalmente, a gente tem visto esse movimento que é dos negacionistas da ciência. E isso está mais relacionado com uma visão política sobre o uso dos recursos naturais. Então, se do ponto de vista físico, biológico, ecológico, não há nenhuma dúvida sobre a extensão dos impactos dos seres humanos sobre o planeta, do ponto de vista político, pessoas, grupos sociais estão ganhando com essa exploração do planeta. E são esses mesmos grupos que ganham com a ocupação dos solos antes ocupados por vegetação natural, com a extração acelerada de recursos, são exatamente esses grupos que fomentam ou que têm interesse na criação dessas dúvidas e desse obscurantismo, desse negacionismo das ciências do clima, como a gente tem visto, e das ciências ecológicas de forma mais ampla, né? Eu vejo que esse processo da criação de um discurso, ele parte de uma disputa econômica e está levando a gente para uma disputa de discursos, né? Sobretudo de uma disputa de discursos. E o que me assusta muito é o fato de que tem muita gente, tem muitos incautos caindo nessa cilada discursiva, né? Eu vejo dois grandes movimentos na sociedade hoje. Um de apoio ao sistema convencional, né, a esse sistema produtivo e esse nosso estilo de vida consumista, degradador do meio ambiente, mas eu também vejo uma ampliação da preocupação de boa parte da sociedade em relação a esses problemas. Então eu vejo um movimento contra esse pensamento hegemônico. A gente tem visto bons exemplos em todo o mundo. Então, na Ásia, por exemplo, o Butão foi o primeiro país do mundo a criar, a abandonar o modelo de agricultura convencional e tornar toda a agricultura do país orgânica e agroecológica. A gente vê na Bolívia um movimento dos deputados bolivianos inserindo a mãe natureza, o conceito de mãe natureza, na própria Constituição, dando uma personalidade jurídica para a natureza, ou seja, se a natureza for agredida, ela pode responsabilizar os seus agressores na forma da lei. Então, eu vejo alguns movimentos muito interessantes do ponto de vista dessas pequenas iniciativas locais. E eu acho que à medida que a consciência de boa parte da população começa a ampliar sobre a extensão da crise global, a gente pode ter uma possibilidade de saída da crise civilizatória que a gente vive de uma forma mais democrática e participativa. E aí a gente poderia começar a pensar em alternativas de fato democráticas. Hoje em dia a palavra democracia está um pouco banalizada, mas a gente precisa pensar que existem diversos modelos de democracia. Esse modelo de democracia representativa, onde a gente vai às urnas a cada 4 anos para votar num determinado político e ele
representa, em tese, os seus eleitores, já é um modelo completamente fracassado. Esse modelo não deu certo e não tem nenhuma possibilidade desse modelo prosperar. Esse modelo está fracassado. O que eu acredito é que a gente precisa construir um novo modelo de democracia mais participativa, mais cidadã, onde os cidadãos de fato se envolvam na política. Então a gente tem países como a Suíça, por exemplo, onde os eleitores vão às urnas em média 5, 6 vezes ao ano para votar projetos importantes. Eles não delegam aquela função para um político. Eles tomam as decisões sobre os projetos que são de interesse coletivo. A gente vê surgindo uma série de tecnologias novas e novas formas de posicionamento político. Então, para melhorar a qualidade da política, a gente precisa, sem dúvida, de maior transparência em relação ao que é feito no âmbito político e maior capacidade de prestação de contas. Algumas tecnologias, chamadas de tecnologias cívicas, têm sido desenvolvidas nesse sentido. Eu posso citar aqui o projeto Serenata de Amor, que é um grupo multidisciplinar de profissionais de diferentes áreas que construíram um robô chamado Rosie, em homenagem àquele robô da família dos Jetsons, né? Que é um robô que cruza as contas públicas e consegue identificar sinais, indicadores de problemas na prestação de contas dos políticos. Hoje os nossos políticos, além de receberem os seus salários, eles recebem mais milhões em verba, algo em torno de 150 milhões por ano para gastar com despesas de gabinete. Será que esse dinheiro está sendo bem gasto? A Rosie está fazendo esse trabalho de verificar o que está sendo feito com esse dinheiro e vários problemas já foram detectados. Veja, essa iniciativa do projeto Serenata de Amor, na verdade, ele é um exemplo bastante emblemático do cidadão indo em direção, assumindo as rédeas da política, né, indo em direção à cobrança por maior participação e transparência na gestão do dinheiro público. Eu acredito nesse modelo de democracia mais participativa. Embora no Brasil a gente não tenha uma história muito grande de participação social, mas é importante a gente observar modelos que já estão sendo adotados em outros lugares e iniciativas pioneiras que começam a surgir aqui e ali, né? Então, o movimento do mandato coletivo eu acho que é uma coisa muito interessante, onde você tem as decisões tomadas não apenas por um político, mas por uma bancada que está por trás dele, que não necessariamente está ligada a um determinado partido ou não, pode estar ou não. A possibilidade de ter mandatos independentes do partido, eu acho que é uma forma de atuação política que amplia para além da democracia partidária, como a gente conhece, que já também deu sinais de esgotamento. Outros mecanismos de participação política, como a participação cidadã, plebiscitos, recall de políticos, enfim, tem uma série de instrumentos políticos que eu acho que poderiam ser mais aprofundados no nosso modelo de democracia. Frequentemente, quando se fala em ação política, as pessoas focam muito na questão da educação. Eu acredito que a educação seja importante, sem dúvida, mas a educação em si não é transformadora. O modelo de educação que a gente tem hoje é um modelo de educação que reproduz o sistema. Desde o ensino fundamental, as nossas crianças elas são ensinadas a reproduzir isso que aí existe e não a pensar diferente. Então eu não vejo saída só através da educação. Eu vejo saída através do ativismo político, da ação direta e da participação e da mobilização dos grupos sociais em direção à construção de novas práticas políticas. Eu acho que essa é uma possibilidade de saída do ponto de vista de organização social. E aí, ampliando um pouco mais esse conceito, eu acho que isso deve se dar não apenas na esfera nacional de um país, mas à medida que os problemas ambientais eles se tornam problemas globais e internacionais, a gente precisa de um novo modelo de governança global também. Então eu acredito que no futuro, à medida que os problemas forem compartilhados por diferentes países, as soluções também têm que ser construídas a partir de uma ecodiplomacia global. Eu acho que o principal desafio é a gente mudar o nosso estilo de vida. Em primeiro lugar, a gente tem que parar de consumir, fechar a torneira do consumo, porque
Da mesma forma como em um chuveiro, né, em um banho quente, quando a gente vai tomar um banho quente, a gente consegue regular a temperatura da água, mais quente, mais fria, hoje em dia a gente não está conseguindo regular a torneira do aquecimento global do planeta. A gente só vai conseguir baixar a temperatura do planeta, primeiro, se a gente diminuir o consumo, segundo, se a gente regenerar os ecossistemas que foram destruídos. Então acho que o nosso grande desafio é mudar a trajetória do ônibus da civilização. Ao invés da gente caminhar em direção ao abismo da destruição, a gente precisa mudar a trajetória e começar a desenvolver ações que regenerem o planeta. E aí, a partir daí, começar a fechar os ciclos de produção e consumo. Hoje em dia eu vejo a reciclagem como um grande cinismo, né? A gente tem aumentado a reciclagem, mas a gente não tem diminuído a extração de recursos naturais, né? Então a gente está inserindo mais matéria-prima virgem nos sistemas e isso não é suficiente, né? Não adianta a gente reciclar mais se a gente está inserindo mais matéria virgem. A gente precisa primeiro fechar a torneira do consumo e depois então partir para uma produção em ciclo fechado. Tem que se sentar na mesa, tem que se sentar à mesa e se discutir de uma maneira muito mais holística. Quais seriam os portfólios de mitigação, que seria justamente esse esforço de redução de emissões, pelo desmatamento, por exemplo, queimadas, emissões fósseis, né? Que pacote que a gente pode construir que tenha muita sinergia com vários dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que nos tragam oportunidades de desenvolvimento, que nos permitam reduzir a pobreza, reduzir as desigualdades sociais. É isso, ou seja, são muitos parâmetros que têm que entrar numa equação, mas para isso você tem que ter um governo forte, os governos têm que ser fortes para entender aonde estão essas oportunidades e quais seriam os potenciais efeitos negativos de algumas atividades que, porventura, teriam que ser feitas, mas não necessariamente alinhadas com o desenvolvimento sustentável. As pessoas perguntam, e quanto tempo nós temos ainda? Né? E eu já venho há uns 20 anos dizendo que muito pouco, muito pouco. Aí, da última vez quando teve a seca aqui no Sudeste, em 2014, 2015, me perguntaram de novo, eu falei, acabou o tempo. Sabe que você chegou no aeroporto atrasado, o avião decolou? Acabou o tempo. Acabou o tempo, nós já estamos no tempo negativo. A gente já tinha que estar fazendo coisas aqui.